Hoje, com a liturgia do primeiro domingo do Advento, nós abrimos um novo ano litúrgico. Seremos, ao longo dele, acompanhados pelo primeiro evangelista, Mateus, que é o maior entre os quatro dos evangelhos. A peculiaridade do evangelista Mateus é que ele olha muito para o Antigo Testamento, elenca muitas das promessas feitas no Antigo Testamento e diz ao ouvinte de sua época e a nós nos dias atuais que aquelas promessas feitas por Deus de Israel se realizaram em Cristo Jesus. Daí que ele abre o seu evangelho justamente mostrando a genealogia do Senhor para fazer coincidir com a promessa de que deveria ser da casa de Davi que iria surgir um novo rei de Israel, um rei pastor, o rei que certamente iria dar pleno vigor e renovar a esperança daquele povo. O evangelista Mateus então terá essa preocupação e, mais do que nunca, sobretudo os seus últimos capítulos, ele vai captar do próprio Senhor Jesus a ideia de que devemos nos preparar, a ideia de que devemos ter a compreensão de que tudo aquilo que almejamos para além desta vida deve se iniciar aqui e agora. Tanto é que no capítulo 25 de Mateus será um capítulo central para a doutrina social da igreja, pois é o próprio Senhor quem vai dizer: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que você estará fazendo. E ele elenca: estive nu e vestistes, com fome e deste comer, tive sede e me deste beber. Ou seja, a fé, embora seja, na visão do francês Blaise Pascal, uma aposta, seja um salto do escuro, a fé nos leva a elementos muito concretos. Ou seja, é preciso que entendamos que a fé quer e pode iluminar a nossa vida, basta que nós cooperemos, porque Deus nunca irá, nesse sentido, nunca irá romper a nossa liberdade, ele há sempre de nos respeitar. E aí, nesse tempo, nesse novo ano litúrgico, é aberto com o tempo do Advento que traz consigo essa dupla preparação. A primeira já dita, a memória dos 2025 anos em que os céus se rasgaram e Deus se fez homem, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Inclusive tivemos um simpósio cristológico dentro dos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Os seus restos históricos estão na atual Turquia. Há 1700 anos, 300 bispos que haviam acolhido a fé dos apóstolos disseram: Jesus é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem. Daí que a fé cristã não é uma fé alheia aos acontecimentos da história. E é também do evangelista Mateus aquele momento em que ele capta de Jesus a nossa vocação comum. Somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o sabor, o mundo fica insosso. Se a luz não ilumina, o mundo viverá nas trevas. Mas há um outro elemento de preparação, porque no tempo do Advento a igreja renova, ou enfatiza, ou deixa mais clara a ideia e a certeza de que o Senhor voltará uma segunda vez, não mais como uma criança, mas como o pleno rei, o homem-deus. E há muitas histórias no entorno dessa segunda vinda. Não sabemos, é explícito nos evangelhos, nós não sabemos dia e hora, nem o próprio Cristo, somente o Pai sabe quando ele retornará.
Daí que nós não podemos dar vazão à nossa curiosidade. Nós não podemos dar vazão à nossa ação pretensiosa de dominar tudo, inclusive quanto à volta do Senhor. É preciso da nossa parte que nós nos preparemos e nos preparemos serenamente. Nada de uma preparação neurótica, neurastênica, desequilibrada, que nada vai adiantar. Porque o necessário já foi feito, o sim do próprio Filho de Deus, na cruz, que por amor morreu e por amor ressuscitou, dando-nos a garantia de que fomos salvos. Agora conta o Senhor conosco, comigo, contigo. E aí essa preparação será uma realidade cotidiana. Já pensou se ficássemos em casa todas as noites aguardando a possibilidade de um ladrão entrar? O ladrão entraria, iria nos roubar e ainda iria rir de nós, porque por tantas noites sem sono teríamos ânimo e força para poder dizer: não me roube. Se nós não dormirmos, se nós não descansarmos, se nós não tivermos o sono dos justos, nós não conseguiremos viver em paz. É óbvio que ninguém aqui está autorizado a deixar a porta aberta e dizendo: seja bem-vindo, aqui está o cofre. Não é isso. Mas para dizer que nós precisamos ter serenidade nesta jornada da nossa vida. E a oração da coleta diz justamente isso. Esse tempo de advento nos faz lembrar que nós estamos acorrendo para aquele momento no qual nos encontraremos com o Senhor. Momento este, repito, que não sabemos dia e nem hora. A oração diz: concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste. Isso é muito interessante, porque nos faz lembrar da doutrina da igreja, que diz que é imprescindível ter fé no Senhor. Ele é o único Senhor e Salvador, mas é preciso que essa fé anime e sustente atos concretos. A fé sem obras é morta, diz Tiago em sua carta. Esta fé nos leva, como diz o profeta Isaías, a um tempo novo, um tempo onde as espadas vão ser transformadas em arados, lanças em foices, onde ninguém vai pegar em armas uns contra os outros, não mais trabalhando no combate. E aí nós podemos dizer: Padre, mas quando vai acontecer isso? Pois desde que o mundo é mundo, existem guerras, existem divergências, intrigas, dissensões. Isso quer dizer que nós não podemos perder, isso significa que nós não podemos alimentar a esperança de novos tempos? Ao contrário, a esperança também é o dom que Deus nos oferece. Porque sem a esperança nós não conseguiríamos prosseguir em nossa vida. E há um teólogo, poeta, filósofo, já falecido, Rubem Alves, que dizia a distinção entre o otimista e o esperançoso. Eu já disse aqui em algum momento. O otimista é aquele que vê os sinais, números, dados positivos, acredita que a coisa vai dar certo. O esperançoso não. Mesmo vendo sinais adversos, mesmo vendo situações nebulosas, crê que tudo poderá ser diferente. Primeiro, porque o seu Deus é o Deus do impossível. Segundo, porque este dom, essa virtude, este presente que Deus nos deu e que em nós deve habitar, nos leva, nos impulsiona a crer que tempos novos poderão surgir. E é por isso que existem as pessoas, os chamados pacifistas, como Luther King, Teresa de Calcutá, Noel de Câmara, como o próprio Gandhi, pessoas que pacificaram
pacificadas se tornaram pacificadoras. O discurso do Luther King, quando ele diz: eu tenho a reva dream, eu tenho um sonho onde essas barreiras serão destruídas. E certamente o que o moveu deve me mover e mover a todos nós a esperança. Esperança, sobretudo, casada com alegria. Esse salmo que nós ouvimos hoje, o Salmo 121, é o salmo daqueles que seguem para Jerusalém. É bom lembrar que é diferente para nós hoje, mas mesmo assim, alguns todos os anos vão a Santa Cruz do Milagre, todos os anos vão a Canidé, Juazeiro, Aparecida, e há aquele momento efusivo de ir para essa herança de Israel. Anualmente as famílias das 12 tribos acorriam para Jerusalém, para ver o grande templo, para fazer suas oferendas, para reanimar a fé. E o salmista diz: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa não é mais agora uma realidade física, essa casa é o seu coração. Que alegria quando me disseram, vou ao encontro do Senhor em mesmo. Santo Agostinho, no século V, diz: quanto que eu busquei fora e tu estavas dentro de mim. A vida espiritual nos leva a isso, a encontrarmos com o Senhor no mais íntimo de nós, sem nos esquecer que devemos amar o outro que está diante de nós. Daí o salmista diz: por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o tempo. Não é fácil, irmãs e irmãos, prosseguir na jornada. Não é fácil empreender uma jornada. Não é fácil renovar diuturnamente nossas disposições. Muitas vezes nos sentimos desanimados, muitas vezes ficamos titubeantes, muitas vezes ficamos com as situações tantas da vida nos sentindo macerados, muitas vezes jogamos a toalha na linguagem do autógono, muitas vezes queremos mesmo sair, e às vezes desistimos, às vezes desviamos, às vezes caímos, mas é graça das graças que é começar. E aí São Paulo, escrevendo a comunidade de Roma, que era uma comunidade extremamente sem limites e que tinha uma perspectiva diferente da moral, São Paulo escreve aos cristãos de Roma para que eles não se misturassem com aquela mentalidade. São Paulo diz que já é hora de despertar, porque a salvação já está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. E ele usa essas imagens: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Este deve ser também uma meta. Nós, como cristãos, precisamos nos tornar pessoas diferentes. Não é nos tornar pessoas antipáticas, não dizendo isso. É preciso que sejamos diferentes. É preciso que a fé me ilumine ao ponto de dizer: vá, não vá. E aí São Paulo, inclusive, toca em alguns elementos que atingem a dignidade de cada homem e de cada mulher. Nada de glutonerias, bebedeiras, orgias, imoralidades, brigas e rivalidades. Olha como a fé cristã nos leva ao equilíbrio. Se é muito na adolescência achar que poderemos fazer tudo, ser tudo, mas a vida se impõe, e a vida se impõe nos faz entender que, embora queiramos ser tudo, queiramos fazer tudo, nem tudo me convém. Porque nós não fomos feitos para os extremos. Assim dizem os gregos: toda desmedida será castigada. Ora, se eu sozinho como uma panela com 10 galinhas caipiras, embora às vezes dá vontade,
Certamente vou ter algum problema digestivo ali, e talvez, dependendo do calor do dia, dá um piripaque, não tem soro que levante mais. Mas também, se eu ficar sem comer nada, eu não conseguirei fazer a minha jornada, buscar o equilíbrio. Mas eu quero terminar trazendo 2 pontos. O primeiro é que o texto diz que esse texto que Mateus usa, Lucas também usa. E haverá um campo onde 2 pessoas estarão, uma fica e outra vai. Esse que fica será aquele ou aquela pessoa que estará em Deus. Aquele que será levado para o julgamento. E nos faz entender que nós não sabemos muito das realidades. Calvino, um dos seguidores mais ferrenhos de Lutero, vai dizer que a prova de que poucos se salvarão. Nós não podemos entrar nesse mérito, não. Ele morreu para todos, mas cabe a mim, a você, dizer sim a Ele e deixar que Ele age em nós. O segundo ponto é esse: ficarem preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Mas insisto, não podemos ficar nos preparando pelo medo. Não fiquemos nos preparando pela neurose. Tenhamos muita clareza do que nós estamos absorvendo, sobretudo a partir das redes sociais. Vai haver, esse ano mesmo eu contigo 3 noites, 3 dias de escuridão. Veio um monte de gente com uma bomba de vela e um monte de balde de água. Eu falei, para que isso? Porque Nossa Senhora pediu para abençoar minha gente. Nossa Senhora tem tanta coisa para fazer. Certamente uma delas é interceder pelo nosso juízo. Pelo amor de Deus, minha gente, filtremos o que recebemos, o que estamos recebendo pela internet. E não é só senhorinha, não. Porque senhorinha, até jovens, entrando numa paranoia, pelo amor de Deus. Tenhamos cautela. Se não ficaremos colocando nestes elementos aquilo que é essencial, que é o Cristo, Ele que é o essencial. Tem que ter não sei quantas velas. Aí essa preparação, eu morei com o seu Gil. Não sei se todos conhecem o seu Gil, mas tudo não. Mas lá tem uma casa grande, fazenda, e eu morei sozinho. Por um bom período antes dos meus pais virem morar comigo. E lá tem a história, a lenda de que existe a vida bicuda, uma alma lá, diz o povo, né? E aí o pessoal falou assim: padre, você não tem medo de dormir lá não? Rico bicuda aparecia a casa, não tinha fogo, não tinha aquelas, punheiras da casa. Eu falei, minha gente, eu chego tão cansado. Se essa vida bicuda me aparecer em cima dessa punheira, eu já tenho umas 10 pedras aqui que eu dou na cabeça dela. Aí um dia eu coloquei o fogo e de repente começou tudo. Eu falei, Rita, se for você, eu acho que ela vai se embora. Eu preciso dormir e dormir isso amanhã cedo. Em suma, não sei se era a Rita ou se era o Rafa. Eu sei que ela me escutou e foi embora. Ficarem preparados. Sem medo. Ficarem preparados. O Senhor voltará. E certamente Ele voltará não como um carrasco. Ele voltará como um amigo que você convida para lanchar, para estar em sua casa, para rezar sua viagem, seu noivado, casamento. Ele está com aquele que aguarda o seu convite. Não tenha medo do Senhor. Não tenhamos medo do Senhor. Quando Ele voltar, Ele irá ser como o Pai que nos segura em seu colo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser renovado. Aconteceu essa semana um histórico equívoco entre os cristãos. Retorno à Igreja unida, santa, católica, apostólica. Se Deus quiser, nós teremos testemunhas dessa unidade, desse retorno, com a graça de Deus. Digo isso porque nós vamos professar. Muitas vezes não damos muita atenção. Essa profissão é a profissão de fé de mais, com todos os ortodoxos, mais de 4 bilhões de pessoas professam a mesma fé que nós iremos agora juntos professar. Creio em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.